Todos nós temos características, né? Pessoais, assim, temos, vamos dizer assim, né? Marcas da nossa individualidade, né? Eu tenho um defeito grave, que primeiro eu aceito as coisas, depois eu vou ver que preço que vai custar. Quando o pastor me chamou para fazer junto com o pastor Gessé, né? Na hora eu fiquei tão feliz, falei, vamos. Depois você começa a pensar, a calcular. E eu estou vendo, né, que é uma tarefa muito difícil. Né? Pensar nos pilares de um casamento cristão, pensar no que é um casamento estruturado, né? Nós já falamos várias vezes aqui, irmãos, aquela comparação, aquela aplicação, né, do Sermão do Monte. Quando Jesus está terminando o Sermão do Monte, eu imagino os discípulos todos estarrecidos, né, perplexos, assim, estão assim impactados com aquele sermão tão profundo, né? Capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus. A hora que ele está concluindo assim, os discípulos já estão. Ele diz assim, olha, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem que constrói a sua casa sobre a areia. Sobre as duas bate o vento, sobre as duas vem a tempestade, sobre as duas vem a enxurrada. Mas essa que está sobre a rocha sobrevive. E essa que está sobre a areia, a casa cai. E a gente tem percebido, né? Volta e meia a gente ouve falar que a casa caiu de alguém, né? Poxa, aquele casamento lá, não é possível, é mesmo. Né? Você fica olhando e você fala, meu Deus, por quê? E a resposta está aí, nessa parábola que Jesus contou, nessa ilustração, né? É uma conclusão aplicativa do ponto de vista da homilética, né? Quando ele termina esse sermão, ele fala, olha, ouviram, tem que praticar. E eu não tenho dúvida que a maioria de vocês já ouviram tudo que nós vamos falar aqui. De fato, tanto eu como o Gessé, nós não temos nenhuma pretensão de trazer novidade. Aliás, irmãos, nessa área, quando você ouvir alguém falar que vai trazer uma novidade, quando um pastor ou um pregador fala assim, gente, eu tenho um negócio para falar aqui que ninguém nunca falou, você levanta e vai embora. É heresia. Tá? Nós cremos no evangelho que já foi pregado. Você já conhece o evangelho. Nós estamos relembrando para que você coloque em prática. E o que nós estamos dizendo? O que vai ser esse curso aqui? Vai ser essa casa que é firmada sobre a rocha. Né? Os construtores aqui sabem que o alicerce de uma casa é a base de tudo. É a base de tudo. Eu lembro, né, quando eu era mais adolescente, assim, eu saía, às vezes eu olhava assim no Maringá, não tinha prédio, né? Maringá só tinha 3 prédios, né? E aí o pessoal falava, vai construir um prédio ali. Meu Deus, era uma novidade para a cidade, né? E aí eu passava de bicicleta lá assim, aí eu olhava ao prédio, né? Até brincava com as pessoas, eu falava, mas esse prédio vai ser construído para baixo? Porque quando você olhava lá, a primeira coisa que fazia era um buraco. Você olhava aquele buraco e falava, meu Deus, essa terra roxa, nossa, chovia, virava uma lama aquele troço, né? Mas o prédio não vai ser para cima? Né? Aí os mais experientes explicavam para a gente com paciência, né? Vamos contextualizar aqui. Paulinho, deixa eu te explicar. É que um prédio ele tem muito peso em cima. E para aguentar esse peso, o vento, a estrutura, ele precisa ter uma base. E a base, ela não aparece. Eu fico imaginando essas 2 casas de Mateus, elas estavam prontinhas as duas, as pessoas passavam, falavam, nossa, 2 casas iguais, bonitas, né? Aí eu olhava para um e falava, gastou muito nessa casa? Esse aqui da areia, eu falei, não, gastei pouquinho, foi facinho fazer essa casa. Esse aqui, eu falei, não, rapaz, esse aqui deu um trabalho, vocês não imaginam. Aqui chove muito, tem tempestade, eu tive que fazer uma estrutura profunda aqui, gastei muito dinheiro no alicerce. Quem mexe com árvore sabe disso também, na agricultura. O que segura uma árvore frondosa, pesada. Esses dias alguém me disse aqui em Maringá, quando fica muito seco essas árvores grandes, quando começa a chover, a quantidade de 1000 litros que essas árvores assimilam.
Uma árvore dessa tem um peso depois de uma chuva dessa que a gente não tem ideia de tanta água que ela bebe e fica nela. Ela fica um peso enorme. E por que ela não cai? Mesmo pesado e com tempestade? Porque ela tem raiz. Aí de repente cai uma árvore, se corre lá para olhar, a raiz estava podre. Você fala, puxa, uma árvore dessa caiu por quê? Não tinha raiz. Não tinha raiz. Irmãos, o que sustenta um casamento não é amor. O que sustenta um casamento não é uma casa boa. O que sustenta o casamento não é tempo de casado. Não é beleza física. Eu vou fazer uma plástica que daí vou ficar lindona, emagrecer 20%, meu marido nunca vai me largar. Isso é uma ilusão. O que sustenta um casamento são princípios. São pilares de um casamento cristão. E é isso que nós vamos conversar aqui com os irmãos, vamos repartir aquilo que tanto que eu tenho visto na minha vida, no meu casamento, como nesses 35 anos de ministério que a gente veio falando, e nos últimos 10 anos mais específicos para casais. É isso que o Gessé vai compartilhar, que ele tem experimentado, que ele tem ensinado, que nós acreditamos. Nós acreditamos. Nós acreditamos nisso, que um casamento estruturado com princípios, com pilares firmes, a hora que chegar a tempestade, deixa eu te avisar, e ela vai chegar. A tempestade chega para casa ruim, chega para casa boa. Tempestade em casamento chega para casamento crente, para casamento não crente. Pastor, eu sou batizado, eu vou na igreja, você vai ter crise. Todo mundo tem crise, gente. Não existe casamento sem crise. Não existe casamento sem luta. A tempestade vai chegar para todo mundo. Não fique achando que você está isento. Essa teologia que prega que você está acima do bem e do mal, ela é antibíblica. Você vira anjo, sai voando, né? Acima das nuvens. Isso não existe. Isso é uma mentira. Você vai ter crise financeira, você vai ter crise de comunicação, crise sexual. Você vai ter crise em todas as áreas. Todo mundo vai passar por crise. E aí, olhando ainda a metáfora da árvore, se você plantar uma árvore boa aqui dentro desse salão aqui, dentro desse tempo, deixar ela plantadinha aqui, proteger ela do vento e do sol e da chuva e da seca, se você plantar aqui, ela vai ser uma árvore tão fraquinha, primeiro que provavelmente ela vai morrer. Mas se ela não morrer, alguém vai chegar com a mão e vai tirar. O que torna uma árvore frondosa, resistente, forte é a tempestade. Essa é a bênção do casamento cristão. Pastor, eu sou cristão, meu casamento vai ter crise? Vai. E o que vai acontecer com a crise? Você vai descer, você vai sofrer, você vai praticar os princípios, você vai sair mais fortalecido. E aí vem outra, e aí você desce, você sofre, você apanha, você bate, você briga, você tem lutas, você pratica os princípios, você sai do outro lado mais forte, o casamento vai solidificando. Não é? Até ele estar pronto na eternidade. E para começo de conversa, as duas próximas ministrações, nós vamos trabalhar um tema e nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje nós vamos trabalhar sobre o calcanhar de Aquiles dos casamentos. A maior fraqueza de todo casal. A área, o cômodo da crise, que é a comunicação. Nós temos dificuldade. Gente, nós temos tanta dificuldade que eu e a Vera, a gente nunca produziu um material de comunicação tão difícil que é. Agora, em demanda desse curso, que nós tínhamos muito material já, conversa, experiência. Agora que nós estamos escrevendo o nosso próximo livro, nós teremos um capítulo só sobre comunicação. E nós estamos estudando. E é impressionante, você vai para a internet, você vai para os livros, como tem pouca coisa sobre esse assunto. Consistente. Nós ouvimos recentemente uma palestra de uma psicóloga tremenda sobre comunicação, assim, do ponto de vista prático. Mas não tem Cristo. Não tem Cristo, não tem casamento. Não tem Cristo, não tem comunicação. Eu acho loucura um ser humano sem Cristo tirar a roupa emocional, mostrar quem é, o outro tirar a roupa emocional, mostrar quem é e tentar viver junto. Vai separar. O que nos dá a graça de viver com o outro, apesar de conhecer, é a graça de Cristo, é a presença de Cristo, é o amor de Deus, é a ação do Espírito Santo. Irmãos, ninguém suporta viver com outro pecador igual a ele, se não for a graça de Deus.
Por isso que esse curso também é uma revelação da graça. Tá? Com certeza, tudo que nós falamos. Vamos dar uma olhadinha? Comunicação. E o texto que nós escolhemos é o texto de João. João é clássico para falar de comunicação, né? Na verdade, nós temos que entender que a palavra comunicação, do ponto de vista bíblico, é comunhão. Então, comunhão é um sinônimo de comunicação. E João vai dizer que para ter comunhão, nós precisamos, ou ter comunicação, nós precisamos praticar a verdade. Né? Vamos ler 1 de João, capítulo 1, verso 7. Lembra que ele está tratando do versículo 5 até o versículo 2:1, ele está tratando de duas disciplinas espirituais que produzem comunhão, que é falar a verdade, andar na luz e confissão. Nós vamos falar futuramente de confissão. Mas no verso 7, especificamente, ele diz: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você pegar esse texto mais detalhado, você vai perceber que ele está dizendo o seguinte, que se você praticar o mal, você vai para as trevas. Então, teoricamente, o contrário seria: aquele que pratica o bem vai para a luz, para a comunhão, mas não é. Quem pratica o mal vai para as trevas, mas quem pratica a verdade é que vai para a luz e produz comunhão. O que produz comunhão não é fazer o certo, é andar na luz, é praticar a verdade. Então, por quê? Porque Deus sabe que se ele colocasse lá, quem pratica o mal vai para as trevas e quem faz tudo certinho vai para a luz, ninguém iria para a luz. O requisito de Deus não é você fazer as coisas certas, porque ninguém consegue acertar, especialmente em casamento. Mas a recomendação de Deus aqui, o remédio de Deus é andar na luz, é ser sincero, é ser transparente. Né? E nós vamos trabalhar então um pouco sobre isso, tá certo? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha em comunicação. Eu fiquei impressionado com essa pesquisa. Não sei para você o que essa pesquisa diz. Já imaginou? No final do corredor do divórcio, pegaram lá todas as pessoas que divorciaram e disseram: por que vocês acham que o casamento de vocês fracassaram? Por que o teu casamento não deu certo? 86% apontaram dificuldades na comunicação como motivo de fracasso. Eu acho esse número muito alto. Acho esse número assustador. E eu fico imaginando então quantos casais hoje que estão em crise, que não se separaram, sem contar que nós temos casais que não separaram oficialmente, mas estão separados. Lembra que eu falei para vocês, né, de um rapaz que me procurou e disse: pastor, eu não durmo com a minha esposa já faz muito tempo, a gente não tem relações sexuais, não tem intimidade nenhuma, ele tem a vida dele, eu tenho a minha, nós não nos relacionamos, não conversamos, ele tem o dinheiro dele, eu tenho o meu, ele tem a agenda dele, a minha, já faz muito tempo que a gente está vivendo assim, e eu queria saber se eu devo me separar. Eu falei: não, você tem que casar, separado você já está. Muita gente acha que separado é um papel. Você acha que um cartório separa, um papel, um cartório casa? Você já está separado, você tem que casar. Você tem que conquistar a tua mulher de novo. Então, para os divorciados, nós temos um grande contingente de casais que estão vivendo muito mal. Muito mal. No Brasil, estima-se que mais ou menos 70% a 75% das mulheres estão infelizes dentro do seu casamento. Só as mulheres, uma pesquisa destinada às mulheres. Talvez porque as mulheres tenham coragem de falar. Homem é mais difícil para falar. Isso é assustador. Então você pega o número de divórcio, o número de gente que está vivendo mal, sobra muito pouca coisa casais que estão vivendo um bom casamento. Sobra pouca coisa aí. Então esse número aqui é assustador. Eles reconhecem que de fato, 86% reconhece que o motivo principal do casamento é a comunicação. Talvez você comece a perguntar para você mesmo, como é que está a sua comunicação?
Vamos ter uma definição bem simples. Isso aqui é beabá, aula de primário, né? Para a gente ter um ponto de partida de comunicação bem simples, né? O que é comunicação? A gente confunde comunicação com gente que fala. Eu já vi gente falar assim, nossa, o senhor é bem comunicativo, né? O senhor fala bastante, né? Eu me sinto quase ofendido quando alguém fala assim, né? Por quê? Primeiro que eu falo bastante mesmo, né? Eu lembro da minha infância, volta e meia numa roda, a turma olhava para mim e falava, moleque, fica quieto, você não para de falar, deixa os outros falar também. Aí no casamento, quantas vezes a Vera falou, eu quero falar também, não é só você. Esses dias alguém disse, mulher fala muito, né? Casamento não dá certo porque mulher fala muito. Eu falei, e lá em casa que é o contrário, eu que falo muito, a Vera fala pouco. Então, a pessoa fala muito, não é? Silvio Santos não é sinônimo de comunicação. Pode ser no sentido secular, pode ser no sentido comercial. Mas comunicação que nós estamos trabalhando aqui, vocês vão ver que é muito mais. Para começar, né, nós vamos tratar daqui a pouco, mas comunicação é você conhecer o outro e se deixar ser conhecido. Não é falar muito, é falar de você. E nós temos uma grande dificuldade de falar de nós mesmos. Nós temos muito medo de que o outro nos conheça. Está todo mundo vendo, mas a gente não admite. Já viu aquele sujeito que é avarento, que é pão duro? Ele acha que ele é econômico. Aí depois Deus trata da vida dele, ele chega e fala, gente, eu vou contar um negócio para vocês, que ninguém não soube, isso é uma coisa muito secreta no meu coração, eu sou uma pessoa avarenta. Eu falei, pois é, mas todo mundo já sabia, só você que não sabia. Quem não sabia era você. Os nossos defeitos são muito mais evidentes do que a gente imagina. Né? Eu sou um mal pagador, sei lá, eu sou um mentiroso, seja qual for o teu pecado, você está descobrindo, você fala, rapaz, preciso contar isso para alguém. Falo, não se preocupa não, todo mundo já sabe. Quem não sabe é você. Né? A gente que não se percebe. Nós que temos muita dificuldade. Então vamos começar de uma maneira bem simples. Então comunicação é o processo verbal ou não verbal. Aliás, aqui, a Vera estava me dizendo que, segundo a psicologia, o não verbal é muito maior do que o verbal. E às vezes muito mais sincero também. Você chega para a esposa, para o marido e pergunta, você está chateado? Não, não estou chateado. Eu estou muito bem. Você não está chateado? Não, não tem motivo. Por que eu estou chateada? Né? E ele falou verbal e o não verbal. Qual que falou a verdade? Vamos lá. Compartilhar informações, aqui é um pouco ampla essas informações, com uma outra pessoa, de maneira tal que ela entenda. Ai, Jesus, se não tivesse essa palavrinha aqui, né? Aqui eu fiz a minha parte, ela não entendeu, é o problema dela. É isso? Comunicação é o que eu falo ou o que ela entende? O que é comunicação? Com isso podemos definir já que se a outra pessoa que ouve não entendeu a comunicação, o problema da comunicação está com quem? Com quem? Fala. Você já viu essa expressão? Eu já falei. Eu estou cansado de falar. E ela está entendendo? Não. O amor, por exemplo, é clássico nisso. Nós queremos comunicar que ama. Só que a gente comunica que ama na nossa linguagem. E não na dela. E eu preciso perguntar para ela como que ela gosta ou como que ela entende ser amada. Lembra que eu já contei para vocês do amigo que era missionário? Acho que todo mundo lembra, né? Tem gente que não lembra? O sujeito era meu amigo, né? Ele era missionário entre um grupo. E um grupo assim, que vivia no meio do mato, assim, índios e tal, e aí ele conviveu lá um tempo bom, chegou a hora dele sair, o pessoal ficou muito triste, ele era muito carismático com as crianças, foram fazer uma grande festa de honra, que era feita só para as pessoas mais importantes daquela cultura. E eles falaram, olha, vamos fazer uma grande festa para você, para demonstrar o nosso grande amor para você. E aí eles fizeram uma festa, né? Deram o melhor. Se não fosse o cardápio, seria muito bom. De entrada era folha de bananeira com pau, aquele verme do pau podre, aquele bem gordinho. Detalhe, tinha que comer vivo, para ele estalar mesmo na boca e descer dançando ainda na garganta, né?
Ele tinha que ser vivo, senão ele perdia a eficácia, né? E eles davam aquele, né? Eu esperava ele comer assim, vai, né? Estão te amando aqui e tal. Aí veio o prato principal, melhorou. Era um tipo de um porco do mato, uma capivara, né? Se não fosse a maneira de fazer. Porque ela era cortada em 4 e jogada numa vasilha e cozido com ervas e detalhe, era mal passado, tinha que ser mal cozido. Né? Esse grupo amava esse meu amigo, esse missionário? Eles expressaram amor? Expressaram ou não? Mas do jeito deles. Eles comunicaram amor? Mas do jeito deles. Se perguntasse para ele, ele dizia, dá 50, me deixa na frente do McDonald's, estava tudo certo. Não resolvia? Ou no churrasquinho aqui, né? Que descobriram o churrasquinho da Nildo. Resolvia o problema dele. Casamento, gente, isso acontece demais. Se você perguntar para a maioria das pessoas, você ama a sua esposa? Ama. Você comunica amor para ela? Claro que eu comunico. Aí você vai para a esposa. Você entende que ele te ama? Ele comunica? Não. E para encerrar, lembra da pessoa, né? Estava em crise porque a mulher dizia, ele não fala que me ama. Eu fico pedindo para ele falar e ele não fala. Aí depois de muita resistência, o homem disse, olha pastor, essa mulher já sabe, eu sou um homem de palavra, eu sou um homem sério. Há 40 anos atrás nós casamos e eu disse que amava. De lá para cá não mudou nada. O dia que mudar eu aviso. Na opinião dele, ele tinha comunicado amor com eficácia, mas comunicou? Nós vamos perceber, irmãos, que não é tão fácil assim. Vamos lá. A falta de comunicação autêntica é a causa de grande parte das crises, separações e divórcios. E eu coloquei aqui essas 2 palavras de propósito. Então começa com uma crise. E nós temos 2 problemas, porque nós não comunicamos bem e lidamos muito mal com crise. Porque na crise nós entramos para nos defender. Na crise nós entramos para provar que o outro está errado. Na crise nós entramos para mostrar que eu estou fazendo tudo certo, que o problema é ela e que o problema é ele. Na crise nós lidamos mais com orgulho do que com realidade. A crise ela suscita o que nós temos de pior, que é soberba, que é arrogância, que é orgulho, que é autossuficiência. Nossos complexos de inferioridade, nossos complexos de aceitação, tudo isso vem à tona. Né? E normalmente gera primeiro uma separação. E é possível casais estarem dormindo na mesma cama e estarem separados. Todo mundo aqui já experimentou uma noite separado, né? Brigou, foi dormir no sofá. Eu nunca fui dormir no sofá. O sofá, nossa, é bem desconfortável, né? Mas há casais que brigam, saem de casa, né? Experimentam isso. E finalmente o divórcio. Comunicação é a coragem, ousadia, é a fé, né? De primeiro conhecer a outra pessoa. De conhecer o outro. Você pode dizer, Paulo, mas claro que a gente se conhece. Às vezes a gente dá esse curso para casais, né? E casais jovens, namorados, chega para a gente e fala, ô pastor, que bom, mas acho que para nós não vai precisar, porque nós já nos conhecemos muito bem. Eu falo, que bom, meu irmão, quanto tempo vocês têm? Ah, pastor, nós já namoramos há 2 anos. Né? Você fala, meu Deus. 2 anos, né? Dormindo cada um na mesma casa, né? Tendo a sua vida privada. Bom, a coragem de conhecer o outro. Conhecer, gente, é importante nós entendermos que, biblicamente, o verbo conhecer significa ter intimidade, ter comunhão. No Oriente, no Ocidente, a palavra conhecer, ela tem um sentido mais informativo. Se eu perguntar para vocês conhecem o Neymar? Todo mundo aqui vai dizer que conhece. Mas se eu perguntar para a mãe do Neymar, você conhece o Neymar? Ela vai dizer, eu conheço. Né? E de fato, se alguém perguntasse para você aqui, você conhece o Paulo Andriussi? Você ia dizer, conheço, claro, conheço muito. Mas vocês não me conhecem. Né? Hoje, se você perguntar para minha mãe acha que me conhece. Mas a Vera conhece mais. Né? A Vera me conhece. Talvez não, com certeza a Vera, depois de Deus, é a pessoa que mais me conhece. Pela graça de Deus e pelo sofrimento, pelos ensinos, até onde eu me conheço, a Vera conhece também. A gente tem essa intimidade. Né? Mas os meus filhos não me conhecem como a Vera.
Só que tem um detalhe, irmãos, nem eu, nem a Vera, a gente não conhece o Paulo Andrius como Deus conhece. O que eu fico encantado é que, apesar de me conhecer, ele está perto de mim, né? Esse é o amor de Deus. Então, o casamento, comunicação no casamento é se conhecer. É a coragem de você conhecer o outro. O problema é que a hora que você começa a conhecer o outro, não tem só qualidade. E quando você começa a abrir o quarto escuro, sabe quando você vai na casa de alguém, ele começa a mostrar com muita alegria a sala, e depois ele mostra a churrasqueira, e ele mostra lá o fundo, e ele vai mostrando, aí você chega num lugar, ele fala, você fala, e aí? Fala, ih, rapaz, aqui é o quarto da bagunça aqui, você não nem vejo, que aqui, né, vai chegar a visita, você abre aquela porta, joga tudo que está desarrumado lá e fecha, e está tudo certo. Todos nós não temos um quarto desse, nós temos vários quartos desses na nossa alma. E o casamento, irmãos, muitas crises estão exatamente aí na comunicação, quando o outro quer entrar nesse quarto. Às vezes a circunstância expõe esse quarto. Por exemplo, área financeira, caráter, compromisso. O casamento expõe. E aí nós nos fechamos. Porque comunicação no casamento é conhecer e permitir ser conhecido. É abrir e dizer isso aqui, ó. Irmão, isso aqui é uma luta que você não tem ideia. Não é fácil, não. Mostrar nossas mazelas. Expor nossas fraquezas. E casamento expõe nossas fraquezas. Namoro, não. Por isso, irmãos, que muitos casais, quando começam a ter conflito, partem para o ativismo. Procura muita coisa para fazer. Ativismo é fuga. É fuga. Trabalha muito, come muito, brinca muito, se diverte muito. Ele vai, todo extremo, denuncia uma realidade. Porque é muito difícil você se conhecer. E mais difícil ainda é permitir que o outro entre e veja a sua sala escura. E veja aquele quarto que está totalmente escuro, totalmente... E a hora que começa a abrir, irmãos, tem cada coisa lá dentro. Por isso que se não tiver aliança, o conceito de aliança, se não tiver verdade, se não tiver a graça de Deus, você volta para trás. E aí que você está tendo os divórcios. Aí, somado a isso ao conceito que as pessoas têm do casamento como utilitarista, produto de consumo. Aí você ouve relatórios desses, como nós ouvimos há pouco tempo, um casal de 3 anos de casado, o rapaz diz, pastor, ela não me serve mais. Eu disse, mas estamos falando de camisa, de calça, de carro, de celular, de sapato? Que isso? É uma aquisição que você usa e não te serve, você troca? Para a gente se conhecer, irmãos, o que dá sustentação para você conhecer outra pessoa é o conceito da aliança. É a segurança de um casamento. Segurança de um casamento cristão, que é baseado na aliança. Então, o processo de ser uma só carne, a condição aqui é ambos se permitirem ser conhecidos. Mas aqui, gente, é muito complicado, porque quando Deus começa a mostrar quem eu sou, eu me justifico, eu explico, eu transfiro, eu culpo, eu esperneio, eu não aceito. Eu não consigo aceitar as minhas fraquezas. Se a gente não for aceito diante de Deus, se você já não for tratado diante de Deus, se você não tiver uma segurança do amor de Deus, um amor que não vai te abandonar, se você não entender lá o Salmo 139, né? O Senhor me sonda, me conhece de longe, sabe tudo sobre mim. Aí chega no verso 5, ele diz, e ainda assim tu me cercas por detrás, por diante, sobre mim pões a tua mão. Você já pensou um Deus que te conhece plenamente, não sai de perto de você? Quem não conhece pode até aguentar um tempinho perto de você, né? Mas quem conhece, porque as pessoas não conhecem a gente. Vocês já ouviram aquela piada várias vezes, né? O sujeito morreu e o pastor da igreja começou a falar, esse homem era honesto, esse homem era isso. Aí veio um presbítero, esse homem era isso. E a viúva com as crianças no primeiro banco chorando. E foi aumentando, aumentando. Daqui a pouco a viúva desconfiou, cutucou o filho e falou, filho, vai lá ver se é seu pai que está lá mesmo. Tá meio estranho esse negócio aí. Eu acho que morreu outro aí, né? Porque as pessoas não nos conhecem de fato como nós somos.
Ah? E nesse processo aqui, irmãos, nós precisamos permitir. Você tem que ir abrindo. Claro que isso é lento, gente. Claro que isso tem que ser feito debaixo da graça de Deus. Claro que isso tem que ser feito, tem que andar. Nós vamos falar daqui a pouco sobre praticar a verdade. Né? Então, comunicação, comunhão, é um processo a ser construído com essa predisposição. Acho que eu desliguei o bichinho aqui sem querer. É isso. Vamos lá. Hoje nós vamos tratar de duas disciplinas espirituais fundamentais para que você desenvolva comunhão. Até aqui foi a introdução. Então, as duas disciplinas ou as duas práticas dentro do casamento, elas são fundamentais e as mais difíceis, né? Porque é elas que abrem a porta da comunhão, da comunicação. Ela é a base da comunicação, e eu chamaria esse pilar comunicação, eu chamaria esses dois aqui das condições sine qua non. É uma condição sem a qual não vai funcionar, que é a disciplina de ouvir. E nós poderíamos gastar aqui um curso inteiro só sobre ouvir. A nossa maior dificuldade é ouvir. Eu estou impressionado com esse negócio, gente. Assim, eu e a Vera, a gente está ficando cada vez mais perplexo com essa questão do ouvir. Antigo esse negócio, né? Olha lá o que o Tiago fala. Não sei, gente, mas eu tive a impressão que... Acho que está acabando a bateria. Que quando tem esse homem aqui, acho que não é um geral, não é só o homem mesmo, viu? Porque esse negócio aqui é brabo para os homens, viu? Isso aqui é a nossa fraqueza, né? Principalmente o que vem depois aqui, que eu só coloquei pontinhos, né? Quem lembra o que é? Cirá. Tardio, lento, retardado para irá, né? Bem longe, né? Retarda. Né? No original tem essa ideia, né? Ok. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Eu diria, gente, que isso aqui está a chave da comunicação e de um bom casamento. Se você conquistou, e se você, pela graça de Deus, tem em casa alguém que te ouve, se essa pessoa que está do seu lado aí realmente te ouve, né? Você é uma pessoa rica. Você tem um casamento maravilhoso. Né? Como é difícil ouvir. Qual que é a maior queixa dos casamentos? Pastor, ele não me ouve. Pastor, ela não me ouve. Eu fico impressionado, gente, que com o passar do tempo, nós vamos ouvindo menos. E eu não estou falando de deficiência auditiva. Eu e a Vera, a gente sai para compartilhar com as igrejas. E via de regra, isso acontece. A gente chega numa igreja, o pastor e a esposa recebem a gente. Nós ficamos um final de semana inteiro. E saímos de lá, ouvimos muito, ministramos muito, mas as pessoas não sabem nada sobre nós. As pessoas não ouvem. Dificilmente alguém chega e fala assim: pastor, como é que o senhor está? O que o senhor, né? O que o senhor faz? Como é que funciona o teu ministério? As pessoas não sabem, não ouvem. As pessoas só querem falar. É um negócio assustador. A gente tem um fato hilárico na nossa família, porque meu pai tem 84 anos e ele tem um vizinho do lado que eles moram, são vizinhos há 45 anos que eles são vizinhos. Então já é como se fosse parente. E os dois gostam muito de falar. E às vezes meu pai sai para varrer e ele também sai, e a gente fica olhando de fora e rindo. Porque o vizinho fica falando e meu pai falando também. Os dois falam ao mesmo tempo e ninguém escuta ninguém. E meu pai chega em casa e fala: rapaz, como é que é bacana conversar com esse vizinho. E você olha lá e um está falando: não, porque um está falando do pneu do caminhão e o outro não, mas o vizinho lá foi no médico e o outro não, porque a aposentadoria e o governo. Dois canais. Porque nós temos muita dificuldade de ouvir.
Por que os consultórios estão cheios? É um amigo pago, né? A gente brinca assim, né? Que os psicólogos não nos ouçam aqui, né? A dificuldade que nós temos de alguém para nos ouvir. E eu fico imaginando, irmão, se pela graça de Deus, Deus nos capacitar. Você já imaginou que riqueza que vai ser meu casamento? O dia que alguém perguntar para Vera assim, Vera, quem que te ouve? E ela dizer assim, olha, eu tenho uma pessoa que me ouve. Você pensou, gente? Que riqueza você um dia chegar, conquistar esse estágio de você ter uma pessoa dentro de casa que te ouve. Paul Tournier, ele diz assim que um dos seus livros, que todo ser humano precisa ter uma pessoa com quem você é totalmente aberto. E aí nós podemos transformar isso numa pergunta. Você é uma pessoa, você tem alguém com quem você abre o seu coração? Não precisa erguer a mão, não. Não vai dar briga aqui, né? O pau vai quebrar aqui. Você tem alguém com quem você fala assim, ó, essa pessoa eu posso abrir meu coração? Você tem? Responda no seu coração. Quando você está frustrado, quando você peca, que você erra, você fracassa, quando você está chateado, quando você está mal pra caramba, você está incrédulo, desanimado, frustrado, sabe, aquele dia assim que você está azedo, assim, quem é que te ouve? Quem é a pessoa que você falou, eu preciso muito falar com você, eu estou mal? Irmão, nós precisamos ter alguém assim. E Deus proporcionou isso através do casamento. Você tem alguém que faz isso com você? Segunda pergunta, quem tem? Se você não tem, você precisa arrumar. Deus já arrumou para você. Se você tem, eu queria te perguntar, é essa pessoa que está aí do seu lado? Glória a Deus, se for. É teu marido? É tua esposa? Você tem liberdade? Irmãos, nós temos dificuldade para ouvir. E você vai dizer, Paulo, mas isso é uma questão de pessoas mais despreparadas? Não. Parece que isso é um problema humano. Tempo atrás, uma pessoa dos Estados Unidos, um jovem, me ligou, entrou em contato pelo WhatsApp e disse, eu estou desesperado, eu estou num momento muito difícil, eu estou pouco tempo aqui nos Estados Unidos, eu estou num conflito muito grande. E eu estou precisando muito de alguém para me ouvir, eu estou precisando abrir meu coração, sou crente, mas eu estou numa crise que você não tem ideia. E por telefone não, eu quero alguém pessoalmente, eu quero alguém que... O senhor não consegue arrumar alguém? Falei, claro. Eu dei um jeito, peguei o telefone, mapeei a cidade, igreja presbiteriana, pastor, fui hoje é fácil, né, gente? Com pouco tempo pastor, que é o pastor Paulo, sou também presbiteriano, daqui e tal. Ixi, já entreguei que o pastor era presbiteriano, né? E tal, eu falei, olha, tem uma pessoa aí na tua cidade que está numa crise, ele chegou recente. Falou, pastor, dá o telefone dele agora, que eu já faço contato com ele agora. Falei, então tá aí, dá o telefone dele. Quando eu fui ligar pro jovem, ele falou, não, já tá conversando aqui, eu tô indo pra padaria. Obrigado, pastor, que alegria. Passou um tempo, esse jovem me mandou uma mensagem brincando. Falou, pastor, o senhor não me ama não, né? Falei, por quê? Falou, rapaz, falei, como é que foi a conversa? Falou, foi horrível. Foi a pior coisa que aconteceu. Falei, por quê? Falou, nós entramos na padaria, eu entrei, eu falei meu nome, eu duvido que ele saiba, que ele lembre. E eu só disse para ele, estou chegando aqui, preciso conversar. E aí ele tomou o microfone da nossa conversa e ele falou 1h30. Ele disse que a igreja dele era a melhor igreja da cidade, que ele era um pastor bíblico, que aqui tinha um monte de igreja errada. Falou mal de todas as igrejas, de todos os pastores, de todos os imigrantes. Fez um relatório pastoral, um relatório ministerial. E aí eu levantei, paguei o café e fui embora. Ele não sabe nada, ele não me ouviu. Nada, ele não sabe nem meu nome. Liga lá e pergunta para ele. E eu falei, meu Deus, um pastor que era para estar preparado. Imagina nós, pobres mortais aí, né? Você dentro do seu casamento, né? Agora, ouvir é fácil, gente? Tá bom, eu quero ouvir. Eu quero. Como é que faz para ouvir? Primeiro que a gente tem um problema sério, né? A gente subestima, né? A gente subestima muito a pessoa que está do nosso lado. Não sei se aconteceu com você, mas quando acontece comigo, eu morro de vergonha.
Eu chego em casa e falo para a Vera, falo, Vera, eu conversei com uma pessoa agora, você não acredita. Ele me deu uma luz. Ele falou que era para eu pegar isso aqui e botar aqui. Olha. A Vera falou, quantas vezes eu já te falei isso? Eu falei, é mesmo, né? Já aconteceu isso com você ou só comigo que acontece? Que a gente ouve só os profetas de fora. Quantas vezes eu te falei isso, Lin? Primeira pessoa, né? Esse dia eu lembro quando eu cheguei para alguém e falei, nossa, a pessoa me disse que eu tenho um ministério de ensino. Ela falou, eu fui a primeira pessoa que te falei isso. Logo que a gente namorava, eu já te falei isso. Irmãos, nós temos muita dificuldade de ouvir. Por quê? Vamos lá. Opa, vamos voltar aqui. 3 minutos para a gente encerrar essa parte do ouvir. O que nós precisamos para ouvir? Nós temos um tema fantástico aqui, que é solicitude. Aquietar a alma. Irmãos, a dificuldade que nós temos para ouvir, porque nós estamos cheios. Nós estamos tão cheios que quando a pessoa começa a falar, a gente já vaza a gente. Isso não é nada, pior sou eu. E eu então? Você nem imagina. Não, isso aí perto do que você está falando, que é isso, rapaz? Você está reclamando disso, aí não é nada. Gente, nada acaba mais com a gente quando você pega o teu pior problema do mundo e você mostra para o sujeito e ele fala, isso não é nada. Acaba com você. Você está reclamando à toa. E eu, o meu então? Lembro de um dia eu estar junto com uma pessoa, chegamos num estabelecimento, o dono estava muito chateado, alguém disse, olha, a mãe dele morreu. E nós fomos consolar, e quando nós chegamos, eu disse, olha, meus sentimentos e tal, outra pessoa comigo, né? Aí o pessoa que estava do meu lado perguntou, quantos anos que ela tinha? Ela tinha 86 anos. Falei, tá bom, já viveu muito, né? Tá bom morrer nessa idade, né? Pior se fosse um moço e tal, isso aí não é nada, não. Eu quase morri de vergonha, não sabia onde que enfiar minha cara ali, né? Como é que você diz pro outro que a dor dele não é nada? Nós temos muita dificuldade de ouvir porque nós estamos cheios. Cheios de nós mesmos, cheios de problema, conversamos pouco. Mas eu creio que uma das coisas mais difíceis para a gente ouvir é porque nós temos uma alma inquieta, nós temos um coração agitado, nós temos uma alma em turbulência. Nós não aquietamos o nosso coração. Para ouvir, você tem que aquietar. Tem que, né? Salmo 131. Eu fiz sossegar e aquietar a minha alma. Uma criança desmamada, né? Uma criança que está no colo da mãe pelo prazer de estar no colo da mãe. Irmãos, nós precisamos aprender o caminho da solicitude. Nós precisamos ter uma alma mais quieta diante de Deus. Nós temos que estar prontos. Outra coisa que é muito difícil da gente ouvir, porque nós gostamos muito de, ao ouvir, já dar conselho e já julgar. A pessoa nem começou a falar, nós já estamos... Não, isso aqui você faz isso. Gente, se tem uma coisa que as pessoas detestam, é você ficar falando o que ela tem que fazer. A gente confunde aconselhamento com isso. Eu chego para você e falo, meu irmão, vem cá, eu estou com um problema aqui. Você fala, peraí, isso é fácil, é só você fazer isso. Se fosse tão fácil, eu já tinha feito, não estava aqui conversando. Eu estou em crise aqui procurando você exatamente porque não é fácil. Não é? No casamento, irmãos, nós temos essa dificuldade de ouvir. Nós temos dificuldade de, sem julgamento. Não quer dizer que você está concordando, né? Mas você permitir que a pessoa abra o coração. Nós precisamos aprender. Isso aqui é uma escola, gente, que nós vamos matricular hoje e vai ficar muito tempo aí para a gente aprender a ouvir. Mas eu diria que o fator mais importante para você aprender a ouvir a esposa ou o marido é você aprender a ouvir a Deus. Se nós não ouvimos a Deus, se nós temos dificuldades, se nós não temos tempo com Deus, fica muito difícil você ouvir outra pessoa. Eu sei que nós somos carentes de ser ouvidos. E aí você vem numa palestra dessa, o preleitor diz que você tem que ouvir. Você fala, mas essa é a minha necessidade. Mas quem sabe você e tua esposa, né? Vocês possam criar esse espaço. Irmãos, esse é um espaço que nós temos que construir, ele não vem pronto.
Não é porque você botou uma aliança no dedo que já pronto, vocês têm confiança, não. Tem que plantar, tem que investir, tem que gastar tempo. E esse é um problema, né? Para ouvir também precisa de tempo, né? Agora, quando a gente fala ouvir, gente, não é escutar. É você pegar o celular, botar de lado, é você pegar tudo que você está fazendo, parar tudo, sentar na frente da pessoa, com calma, fechar. Né? Esse é outro detalhe importante. Se você não ouve, a pessoa vai enchendo, às vezes na hora do almoço, na frente das visitas, estoura, derrama a panela. No trânsito, no carro, com as crianças dentro, pum, estoura tudo. Porque aquilo vai enchendo. Especialmente nós homens, né? Nós precisamos aprender a administrar isso. Você percebe que a sua esposa está querendo ser ouvida, você tirar um tempo, fechar o quarto, a porta, ou no lugar, sair, né? Eu e a Vera, a gente sai para pedalar. Pega a bicicleta e sai para longe, só nós dois e começamos a conversar. Às vezes tem que até parar a bicicleta para conversar. Vocês têm que descobrir o caminho de vocês. Mas é importante o local e a hora para conversar também. Precisa desenvolver essa disciplina. Comece com Deus. Tudo começa em Deus, né? Começa em Deus. Muito bem. Poderíamos falar mais? Muito mais. Mas comece a praticar, quem sabe no futuro, depois que você está praticando, a gente fala mais, tá? Vamos para a segunda disciplina? A segunda é falar a verdade. É ter um compromisso com a verdade. Né? Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, ou seja, praticar a verdade, como Ele está na luz, mantemos comunhão. O que mantém a comunhão é andar na luz. O que é andar na luz, gente? É ser verdadeiro, é ser sincero. É você ser totalmente sincero. É você falar totalmente a verdade, sempre. E se ouvir é difícil, gente, falar a verdade é muito mais difícil ainda. Se abrir o coração e falar exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando, nós vamos ver na outra etapa desse curso de comunicação, que nós vamos falar sobre os 5 níveis de comunicação. A maioria dos casais chega no nível 3. O 2 e o 1, nem pensar. Né? Por quê? Porque é muito difícil ser verdadeiro. É muito difícil falar a verdade. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes, no conflito, a mentira ela tem o tamanho certinho do caos. Você põe a mentira ali e resolve o problema. Já falei aqui inúmeras vezes, mas como tem alguns casais que não ouviram, os que já ouviram vão ter que entender, né? Respeitar. Ter paciência, melhor dizendo. O marido chega em casa e encontra a esposa com a calça novinha, jeans. Novinha, mostra para ele, todo elegante. Eu sei que em outras igrejas acontece diferente. Aqui eu sei que é diferente. Aqui você olha para tua esposa e fala: meu amor, como você emagreceu, você está linda nessa calça. Deixa eu te dar um beijo. Mas não é aqui. Tem lugar que acontece diferente. O marido olha e fala: quanto você pagou? Outra calça. Mas já tem tanta calça, tem tanta roupa, está comprando outra. Você pensou que diálogo, né? Aí, a mulher, quanto você pagou, que é cruel. E aí a mulher sofre uma tentação aí. Ou ela fala a verdade e a casa cai, estraga o almoço, estraga o dia, o pau quebra e talvez corra o risco até de ter que ir lá devolver a calça, né? Dependendo dos juramentos. Ou ela fala o seguinte: R$60. E ele alivia. Mas R$60 era a entrada, tinha mais 6 parcelas de 60. Ela não mentiu. Ela falou parte da verdade, porque toda a verdade é estragar. Parte da verdade é caber. Parte da verdade é o quê? Mentira. E eu queria te fazer uma pergunta muito sincera. Você quer basear seu casamento na mentira? Você tem certeza que você quer construir um relacionamento em cima da mentira? Você tem certeza que você quer estruturar o seu casamento, a sua história com essa mulher, com esse homem, em cima da mentira? Você quer pautar o seu casamento na mentira? Às vezes a mentira, gente, ela tem o tamanho certinho da nossa necessidade. E para não dar briga, você mente e resolve. Só que a mentira ela é um calço falso
inconsistente. Você vai firmar o casamento na mentira, ele vai parecer bem, de repente, ele arrebenta. Ah? Nós precisamos aprender a falar a verdade um para o outro. Difícil. Mentira não resolve conflito. Aprenda isso. Aprenda. A tentação é falar mentira. Você pode até, se a pessoa fala assim, você está mal? Você mente e fala, não, eu estou bem. Você pode até dizer o seguinte, olha, eu não estou bem, mas eu não estou preparado para conversar sobre isso agora. Podemos conversar num outro momento? Eu quero que você ore por mim. Realmente eu estou brava, estou bravo, estou chateado. Mas se eu for falar agora, eu vou ofender, eu vou machucar, não é o jeito certo. Então você não vai mentir. Você não vai abrir, não é para forçar. Você tem que falar. Não, tem hora que não dá para falar. Tem hora que você tem que, dar um tempo. Deixar as emoções decantar, deixar o coração aquietar. Às vezes sozinho você já vai vendo que não é bem do jeito que você pensava. Essa frase aqui é da melhor psicóloga do mundo, né? Da Vera Lúcia. A Vera sempre fala isso, né? A verdade é o melhor presente que você pode dar para o seu cônjuge. A verdade, gente, às vezes ela machuca. A verdade às vezes fere, te decepciona. Não era isso que você queria ouvir. Né? Só que a verdade ela é consistente. A verdade é curadora. A verdade é libertadora. A verdade ela estrutura o casamento, ela dá firmeza. Sabe o que a verdade faz, irmãos? A verdade faz brotar dentro do seu casamento uma árvore maravilhosa que nós precisamos muito dela. Que ela é lenta para crescer, mas quando ela cresce ela fica muito forte. Que é a confiança. A confiança de um casamento é resultado da prática da verdade. Cada vez que você fala a verdade, você solidifica a confiança. Cada vez que você fala a verdade, você estrutura a confiança. Você alimenta a confiança. E isso, irmãos, isso tem um resultado que vocês não imaginam. Opa, estamos parando. Falaram uma verdade para nós lá, uma verdade dura, né? Está acabando o tempo. Vamos lá, vamos encerrar então. 5 níveis de comunicação. Próxima aula, né? Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar. Vamos colocar diante de Deus. Irmãos, comunicação é uma base. Para comunicar eu preciso conhecer e ser conhecido. Para comunicar eu preciso aprender a ouvir e falar a verdade. Que Deus nos dê essa graça, que Deus te capacite. Você que é solteiro, aprenda esses princípios, comece a praticar esses princípios com seus pais, comece a praticar isso com seus amigos, né, guardadas as devidas proporções, que você vai estruturar melhor para o seu casamento. Você está tendo o privilégio de ouvir coisas que talvez muitos não ouviram. E você vai ter a oportunidade de praticar isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Eu quero orar pelo seu casamento. Aqueles que são casados, que têm o privilégio de ter a esposa aqui, né? Dá um abraço na sua esposa e põe uma mão no ombro dela aí. Meu irmão, essa é a mulher da tua vida. Depois de Deus, essa é a pessoa com quem você precisa mais ter intimidade. Minha irmã, dá uma olhadinha para o seu homem que está do seu lado aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa melhor, mas não é para você não. Você é isso aí mesmo. Tem até coisa melhor, mas não é para você. Para você é isso aí. Foi o que Deus te deu. Né? Dê glória a Deus. Invista nesse relacionamento. Se tem uma coisa que vale a pena você investir, né? Eu brinco só com os homens, que o homem pode brincar, né? Se você brincar um negócio desse com mulher, você está perdido, né? Mas se tem uma coisa que vale a pena você investir no seu casamento, se tem uma coisa que vale a pena você investir no relacionamento com a tua mulher, teu marido, é a melhor coisa que você faz. Você ganhar uma conselheira, um conselheiro, você ganhar um espaço de comunhão aí, meu irmão, olha, vocês dois juntos, vocês são maioria. Vocês dois juntos, vocês enfrentam qualquer tempestade.
Vocês dois unidos, não tem crise financeira, não tem câncer, não tem filho com problema, não tem dívida, não tem desemprego, não tem nada que derruba vocês. Vocês suportam todas as tempestades. Vocês, com a graça de Deus, e é esse o nosso desejo. Senhor, visita cada casamento aqui. Foi do teu agrado, Senhor, que cada um casasse com essa pessoa que está aqui. Por isso eu te peço que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor os abençoe. E que teu Espírito Santo, Senhor, nos leve a ter comunhão, a nos comunicar como devemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Já que você está abraçado aí, dá um abraço gostoso na tua esposa, dá um beijinho nela aí, né? Seu marido. Tudo bem. Encerra por aqui. Evandro, pastor. Está encerrado? Ah, tá. Não fiz nada não. Ok. Pastor. Tá orado já para encerrar, não? Já? Joia. Então,